Jesus subiu a Jerusalém no período de uma festa judaica, não simplesmente para participar de comemoração, mas para ir ao encontro da multidão, de toda sorte de sofridos que jaziam em volta do tanque de Betesda. Ali estavam multidões de doentes, assim como paralíticos, leprosos, cegos, mudos e surdos, todos alimentando suas esperanças em uma crença dos judeus que de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. O anjo veio até o tanque e agita a água. Tudo se acalma. Novamente o anjo do Senhor desce ao tanque e agita as águas. E agita as águas.
uma vez, não conseguimos vencer. Nós não vamos conseguir chegar ao tanque. É impossível chegar ao tanque quando as águas são agitadas. As pessoas são capazes até de matar por causa disso. Não dá. Por misericórdia, não nos deixem! Por favor, não nos abandonem! Abandonado e sem assistência, esquecido de pessoas que estavam na mesma situação, o homem paralítico ficou ali sem esperança. Mas ele não imaginava que ali estava o Salvador, Jesus de Nazaré. Cheio de compaixão, ele olhou para o homem e viu naquele homem que ninguém poderia ver, além da sua condição, muita persistência.
nós dedicamos em nossa igreja como culto de ensinamento da palavra. E nós estamos aqui num programa de escrever. Olá, meus amados irmãos da grande família Estrada Nova. Irmãos fora do Jurunas, de Belém do Pará e de outros lugares que acompanham essa transmissão. A paz do Senhor. Vamos à palavra de Deus neste culto de sexta-feira que nós dedicamos em nossa igreja como culto de ensinamento da palavra. E nós estamos aqui num programa de escrever a Bíblia. E a mim coube escrever o Evangelho de João. Transcrever, no caso, né? E o Evangelho de João é riquíssimo, como os demais livros da Bíblia. Mas no Evangelho de João nós encontramos profundas verdades sobre a vida cristã, sobre o nosso relacionamento com Deus. Eu quero ler um pequeno texto que está no primeiro capítulo, do versículo 6 ao de número 14. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João Batista. Esse homem, ele veio para testemunho, para que testificasse a respeito da luz, para que todos crescem por ele. Olha que interessante. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo não foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amados, João, evangelista, que é o escritor do evangelho aqui, ele fala aqui, ele faz uma narrativa para transmitir à igreja uma das grandes mensagens doutrinárias que existe nas Escrituras e que é importante para o exercício da fé e tem relação com o nosso relacionamento com Deus, que é a doutrina da verdadeira luz que ilumina todo o homem que vem ao mundo, segundo o texto. E para ensinar essa doutrina, essa grande verdade, o escritor do Evangelho de João, ele se utiliza de dois personagens. João Batista, o pregador do deserto, e Jesus de Nazaré. Eles eram primos. Mas João Batista, ele vem antes com a missão de preparar o caminho para a chegada do Messias, que não era ele. É por isso que ele é chamado de precursor de Cristo. Ele chamou muita atenção, algumas pessoas pensavam que ele era o Cristo e tudo mais. Foi um grande homem, fez uma grande obra, mas ele era apenas uma voz. Ele era uma pequena luz, mas ele não era a luz que ilumina todo homem. E João, evangelista aqui, ele faz questão de dizer que João Batista não era a luz, mas que ele veio testificar a respeito da luz que ilumina todo homem, ou seja, Jesus de Nazaré, que é o verbo que é tratado no primeiro versículo do capítulo 1 e vai até o versículo 14, que diz o verbo, esse mesmo verbo se fez carne. Quem? Jesus de Nazaré. E é importante a gente saber disso, porque nós temos que ter plena consciência, irmãos, como cristãos, que
que Cristo Jesus é o nosso verdadeiro ícone, nossa verdadeira luz, não é? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ele, a palavra dele, o Espírito dele é quem norteia a nossa jornada. Isso não tira a importância de João Batista, não tira a importância dos demais apóstolos, como Pedro, Paulo e outros, não tira a importância dos pais da igreja e dos pastores e líderes hoje que ministram a palavra de Deus à igreja. Mas todos nós, por mais importante que a gente seja, por mais respeito que a gente tenha por parte das pessoas que nos acompanham, nós temos que ter essa consciência que nós somos pequenas luzes, mas que a verdadeira luz que ilumina todo homem, que tem que ser o alvo da adoração, da rendição, da confissão, nós sabemos quem é Jesus de Nazaré. E nada no cristianismo pode substituir isso. Nem grandes homens do passado ou mulheres, nem grandes homens e mulheres do presente. São importantes? São, mas nenhum deles tem a capacidade ou a missão de ser a grande luz que os demais homens devem seguir. Só a luz do Cristo, o Verbo que se fez carne. E é muito maravilhoso a gente ter essa consciência, não é? Porque há algumas pessoas que se atropelam na sua vida cristã por pensarem ou fazerem de outros homens ou mulheres deuses, quando não são, não é? Ocupando o lugar de Deus e desviando a sua atenção até para a grande luz. Dos grandes homens da Bíblia e da história, nós precisamos ter apenas o exemplo. Seguir o exemplo deles, né? Os seus passos, suas virtudes, mas nunca deixando de ter a plena consciência que os nossos olhos devem estar fitos no Cristo. Ele só. É por isso que o escritor aos Hebreus disse, olhando para Ele, que é o autor e consumador da vossa fé. Que Deus te abençoe, como igreja, como membro da Igreja de Cristo, que só existe uma. Jesus só tem uma igreja, não existe duas igrejas, três igrejas. Uma vez alguém perguntou para mim, você tem consciência que você está na verdadeira igreja? Só existe uma igreja. Essas pessoas confundem igreja, do ponto de vista bíblico, de agremiações religiosas. Assembleia de Deus, católica, apostólica, batista, presbiteriana e companhia. As instituições religiosas são importantes, sim, mas elas não representam por si só a igreja plena e única e apostólica de Cristo. Não é? E quem é a verdadeira igreja? A verdadeira igreja é formada por todos aqueles que seguem a verdadeira luz, a única luz, Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus te abençoe. Receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará. O melhor desta terra. Você é bem-aventurado porque está diante do Senhor. Oh, somente cante. Assim meu povo me escutasse e me servisse,
com integridade, eu abriria as janelas dos céus e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o puro da rocha me sustentaria. Pega a tua mão e adore. A palavra de Deus é fiel. Diga. E jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Diga bem forte. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Deus seja louvado para todos sempre. A paz do Senhor a todos nossos irmãos que nos acompanham nesse exato momento pela nossa missionária Boas Novas, como também pelas mídias sociais da Assembleia de Deus aqui em Belém, da nossa também missionária Boas Novas. Quero expressar meus sentimentos de gratidão a Deus por me emprestar o coração que pulsa, o ar que respiro e o caminho que trilho, pois sem essas virtudes seria impossível estarmos aqui essa noite. Segundo lugar, agradecer ao nosso querido pastor Samuel Câmara, pela honra, o privilégio, ao pastor Felipe Câmara e também ao nosso querido amigo, pastor missionário parlamentar José Zigino. Muito obrigado. Deus abençoe tremendamente a nossa missão com homens em Belém, que verdadeiramente é um grande exército. Apesar de toda circunstância que o mundo está passando, em especial a cidade de Belém, Deus ele tem levantado um exército que está nesse exato momento em cada casa, em cada residência, levantando um altar de adoração, levantando um altar de intercessão, levantando um altar de clamor em favor de todas as vidas que porventura estão hospitalizadas, se tratando em casa. Uma coisa é certa: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E eu quero, nesse exato momento, compartilhar com vocês um texto da Bíblia Sagrada, o texto base do nosso Congresso Brasileiro de Homens, que encontramos num dos livros do Antigo Testamento, a saber, o livro de Juízes, no capítulo 6 e o versículo de número 11. Enquanto você está à procura desse texto bíblico aí na sua casa, em sua residência, eu quero também mandar um grande abraço e um beijo no coração a todos meus irmãos lá do Templo da Sacramenta. Dia 15 agora, enquanto a Boas Novas estava completando 28 anos anunciando Jesus, o Templo da Sacramenta completou 84 anos falando que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus batiza com o Espírito Santo. Foi no mesmo dia. Isso é bênção de Deus para todos nós. Então, todos os nossos irmãos, um grande abraço.
Diz-nos assim a inerrante, refutável e poderosa palavra de Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para salvar 2 midianitas. E você diz amém. Queridos e amados irmãos, o texto que acabamos de ler é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, em especial do livro de Juízes. Fala-nos a respeito de um homem que entra no cenário, a princípio como um homem tímido, sem coragem, mas quando recebe o chamado de Deus, Deus o capacita, o prepara, o aperfeiçoa e o envia. Mas antes de falarmos expressamente a respeito de Gideão, é de suma importância voltarmos ainda a alguns livros da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, em especial o Pentateuco. Deus chama um homem para libertar o seu povo que estava escravo no Egito. Esse homem era Moisés. Moisés, ele passa por 3 fases de sua vida. A primeira fase é do seu nascimento até os 40 anos, quando ele cresce no Egito, quando ele se forma no Egito, quando ele aprende as coisas de homem no Egito. Mas de repente, Deus queria levá-lo para um patamar espiritual, e no Egito não era possível. Deus então o conduz ao deserto, na escola do céu. E lá no deserto Moisés vai aprender a ouvir a voz de Deus e ser dependente do Deus Todo-Poderoso. Quando ele pensava que não era nada, que não tinha nada, Deus então o chama. E ele se coloca na sua pequenez. E Deus lhe diz: você está agora preparado. Mas Senhor, sou homem pesado de língua. Mas vai, porque eu coloco as palavras nos teus lábios. E Moisés, ele foi, e ele começa a realizar prodígios e maravilhas em nome de Jeová. Você conhece a história. Deus os tira do Egito e começa uma peregrinação em pleno deserto até chegar à terra prometida, Canaã, a terra que emanava leite e mel. Moisés, ele prepara um sucessor, que você conhece a história, que foi Josué. Josué, porém, ele não preparou sucessor, ele não prepara um líder para a nação de Israel. Você sabe a história, que Moisés, ele foi aquele homem que teve a ousadia e a intrepidez de subir ao cume do monte, e ali tem intimidade com Deus Todo-Poderoso. A sua intimidade com Deus era tão grande, que a Bíblia nos diz que o cume do monte, ele estremecia e fumegava da glória de Deus. A glória de Deus era tão grande na vida de Moisés, que foi necessário colocarem um véu no seu rosto para poder dialogar com este homem de Deus. Agora Moisés é morto e Josué assume essa liderança. A princípio meio receoso, porque ele não teve a mesma intimidade com Deus como Moisés tivera. E ele fica preocupado, ele fica com medo, ele fica temeroso, mas Deus se revela para Josué, lhe dando uma palavra de encorajamento, lhe dando uma palavra de ânimo, dizendo: o meu servo Moisés é morto, mas tu levanta-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, não temas, tem bom ânimo. É de fundamental importância, não somente para um líder, mas para um cristão, ter ânimo. A pessoa desanimada, ela não consegue crescer. A pessoa desanimada, ela não consegue ter sucesso. A pessoa desanimada, ela não consegue ter um nível
elevado espiritualmente falando com Deus, porque tudo abate ela. A tristeza abate ela, o desânimo abate ela, as notícias negativas abatem ela. Diante da situação que nós estamos vivendo, numa situação de pandemia, eu sei, não posso ser negacionista. Exatamente, muitas pessoas estão nos hospitais, algumas pessoas estão partindo para a eternidade, mas uma coisa é certa: o meu Deus está comigo, não somente na abundância, mas também na hora da enfermidade, não somente na fartura, mas também na tribulação. Deus é comigo. A Bíblia Sagrada nos fala: se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, se passares pelas águas, você não vai submergir. Deus está conosco, e se partir para a eternidade, temos a certeza, nos encontraremos com Deus, o Todo-Poderoso. Josué, ele tem esse receio, mas Deus vem até ele e dá uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem. Josué se levanta e atravessa o Rio Jordão. Não somente o Rio Jordão, como ele enfrenta todos os inimigos em nome do Senhor, e Deus lhe dá vitória. Josué morre, mas ele não prepara um sucessor, ele não prepara um novo líder. E agora vem as consequências. O período dos juízes se manifesta. Juízes se levantam em nome de Deus, representando o próprio Deus, sendo boca de Deus. Períodos de paz, períodos de fartura, períodos de avivamento. E uma das grandes juízas que Deus ele levantou foi Débora. No período em que Débora estava exercendo o seu ministério, houve paz, houve prosperidade, houve abundância do Senhor, períodos em que a glória de Deus se manifestava. Mas essa serva de Deus partiu para a eternidade, e agora o povo se afasta do Senhor, o povo se desvia dos caminhos do Senhor, e como consequência veio a opressão, como consequência veio o exército inimigo, porque a Bíblia Sagrada nos fala que é resultado de plantio. Tudo que eu planto, um dia eu vou ter que colher. Ora, se eu me afasto de Deus, quem é que vem se aproximando? É exatamente o inimigo de nossas almas. E quando ele se aproxima, ele vem trazer morte. Quando ele se aproxima, ele vem trazer opressão. Quando ele se aproxima, ele vem trazer fome. Quando ele se aproxima, ele vem trazer medo. Quando ele se aproxima, ele vem trazer o temor. Porque aquele povo se afastou do Senhor. E todas as vezes na Bíblia Sagrada, você lê, você vai perceber que Deus levantava um juiz, em nome do Senhor dos exércitos ele falava, e Deus trazia paz, porque o povo se arrependia de seus pecados. E pelo fato de se arrepender de seus pecados, reconhecer a sua fragilidade e reconhecer que só existe um Deus poderoso, então Deus abriu os céus e derramava a sua glória e a sua provisão no meio daquele povo. Mas quando o povo ele se afastava de Deus, então novamente vinha a opressão. E não foi diferente no período de Gideão. Estamos vendo agora um cenário de fome. Estamos vendo agora um cenário de dor. Estamos vendo agora um cenário de guerra. Os midianitas estavam oprimindo a nação de Israel durante 7 anos. E esse povo estava fazendo das cavernas e até mesmo das montanhas seu refúgio, seu esconderijo. Imagine uma nação que enfrentou gigantes, que enfrentou
inimigos e que Deus sempre dava vitória, e agora esta nação tem que se esconder, tem que ir para as montanhas, tem que ir para as cavernas, porque eles estão com medo dos midianitas. Mas a Bíblia nos chama a atenção de um homem que fez a diferença, de um homem que tinha a sua mente totalmente diferente dos demais. E quem é este homem? É Gideão. A Bíblia diz que quando o anjo do Senhor vai falar com Gideão, aonde ele estava malhando trigo no lagar. Naquela época, os midianitas, eles vinham todo o período de colheita do trigo, eles arrastavam toda a colheita, levavam embora, não somente a colheita de trigo, mas também os animais, tudo o que o povo de Deus tinha de fartura, eles vinham, arrastavam e levavam. Sabe o que Gideão fez? É tempo de malhar o trigo, e agora eu não vou malhar o trigo na eira, não vai ser no campo, que é o lugar certo de malhar o trigo, ele vai ser estratégico. Sabe para onde ele vai? Ele vai para o lagar, aonde ia amassar as uvas. Não era tempo de uvas, era tempo de trigo. Então ele disse e pensou: ninguém vai me encontrar aqui, eu estou me escondendo, mas eu estou sendo estratégico. Eu vou para o lagar, onde se faz o vinho, mas vou exatamente amassar o trigo. Ora, o lagar era um lugar pequeno, de aproximadamente 1x2, e ele era bem fundo, então era estratégico. Ele estava se escondendo ali naquele lagar. E ele ficou pensando: aqui ninguém vai me ver, aqui ninguém vai me olhar. E quem já foi na roça, quem já foi no interior, deve saber que para malhar, para fazer o trigo, para você poder fazer todo o processo do trigo, você tem que estar num campo aberto de mais ou menos 50 por 50. E como é que um cidadão vai fazer esse trabalho no lugar ainda fechado, fundo de 1x2? Ora, quando ele está ali fazendo o seu trabalho, ele tinha que se abaixar e amassar também, pegar com a mão e jogar para cima, para que as folhas, aquilo que era leve, viesse sair e ele pegasse o trigo. Mas agora ele está com dificuldade, mas ele não desiste. Ele quer algo para a sua sobrevivência, ele quer algo para guardar. O inimigo vem, mas eu vou estar trabalhando aqui escondido, ninguém está me vendo, mas eu vou ter lugar para guardar aquilo que eu plantei. Tem muita gente que prefere ir para o campo, tem muita gente que prefere estar sendo visto por todo mundo lá na eira. Mas Gideão, ele fez diferente. Aí foi para o lagar, ninguém via, ninguém enxergava, mas Deus, o Todo-Poderoso, estava contemplando. Vendo ele naquela atitude, pastor Josias, ele estava ali pegando, malhando trigo. E você que quando já observou alguém trabalhar no trigo, ele pega a pá, pastor Josias, e ele joga o trigo no campo aberto, onde venta bastante, para jogar exatamente todas aquelas folhas, a palha que ficou, ele joga e só desce o trigo. E exatamente se cumpre o que Jesus ele disse, que naquele grande dia ele vai pegar a sua pá e ele vai separar o joio do meio do trigo, naquele grande dia. Mas como é que é esse processo, pastor Reginaldo, do trigo na eira? Ora, vem ali os animais com umas prensa bem grande, que não era roda, era como se fosse ali uma espécie de porte bem grande, e eles passavam por cima, esmigalhando o trigo e tirando a palha.
jogava com a pá para cima, a palha voava e só sobrava o trigo. E não é diferente na vida espiritual. Vai ter momentos em que o vento vai passar, a tempestade vai vir, a palha sai, mas só fica o trigo. O crente, aleluia, servo do Deus Altíssimo, pode vir a prensa, pode vir um vento, pode vir a luta, mas o trigo permanece no lugar. Ele está trabalhando. Quando de repente o anjo do Senhor se revela a Gideão, e ele diz: o Senhor é contigo, homem valente, homem corajoso. O anjo do Senhor, ele está na forma teofânica, é o próprio Deus que se revela, é o próprio Deus que chama Gideão. Gideão estava ali, e como é que o Senhor pode dizer que é o próprio Deus? Meu irmão, em primeiro lugar, você vai ver mais à frente, esse anjo, ele tem um cajado na mão. Anjo nenhum você vai ver na Bíblia com um cajado, ele representa o sumo pastor. Outro detalhe importante, você nunca vai ver na Bíblia um anjo recebendo oferta. Esse foi o único que recebe a oferta de Gideão, porque ele é o Deus Todo-Poderoso que se revela para Gideão e diz: Deus é contigo, homem valoroso, homem valente. Mas ele começa a indagar: como se Deus é comigo, que veio toda essa crise, toda essa confusão, toda essa tribulação? Ele começa a questionar com Deus. Se fosse na época de Zacarias, Zacarias foi questionar com o anjo, ele ficou mudo. Mas esse questionamento aqui de Gideão não é de incredulidade, não é de dúvida, pelo contrário, ele está dizendo: se você é comigo, porque toda essa luta veio, porque toda essa prova veio, porque toda essa tribulação veio. Escute uma coisa: existem situações que virão sobre nossa vida que a gente não consegue encontrar explicação, a gente não vai encontrar resposta, mas Deus é aquele que soluciona e resolve todo e qualquer problema. E ele diz: o problema não é essa luta, a dificuldade que você está passando, mas a solução é de que eu estou contigo nessa luta. Essa é a diferença. Não é porque Jesus ele está no nosso barco que nós vamos ficar isento de tempestade. Não é porque Jesus está no nosso barco que vão ficar isento de lutas. Não é porque Jesus está no nosso barco que vão ficar isento de tribulações, não, mas a tempestade vem para testar a resistência do nosso barco, para testar a nossa fé. E Deus olha e diz: ei, a tempestade vem, você pode pensar até que vai naufragar, outros barquinhos podem afundar, mas o barco onde tem Jesus jamais vai afundar. O Senhor é contigo, homem valente. Ora, como é que Deus vai chamar para alguém que estava se escondendo de valente? Como é que Deus vai chamar para alguém de valoroso, corajoso, se ele estava fugindo dos inimigos? Como é que Deus vai se revelar para alguém dizendo: o Senhor é contigo, homem valente,
se ele estava escondido no lagar. Ora, Deus, ele encoraja cada um de nós. Enquanto muita gente diz que você não é, você é aquilo que a Bíblia diz quem você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você pode porque a Bíblia diz que você pode. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Deus anima e encoraja Gideão. E ele pega e diz: tudo bem, se o Senhor é comigo, fica aqui que eu vou preparar um negócio. Eu vou trazer para o Senhor, mas fica aqui. Ele disse: tudo bem, pode preparar. Gideão foi, mandou preparar o melhor que ele tinha. Ele chega com a mulher e diz: mulher, prepara aí uns pães. Mas quanto de pão? Aí coloca uns 20 quilos de massa, prepara o pão, pega o carneiro, prepara o melhor carneiro que eu vou oferecer. Para preparar aquele carneiro, não era em 5 minutos, nem tão pouco meia hora, mas sabe quanto tempo durou? Mais ou menos 2 horas para preparar aquela oferta. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor estava lá esperando a oferta, estava lá aguardando, porque Deus, ele olha para a intenção do nosso coração. E o interessante, pastor Felipe, sabe o que é? É que Gideão, ele não está aqui dizendo: então me dá um sinal de que o Senhor vai ser comigo. Não, ele não pede sinal aqui, quando Deus está se revelando a ele. Pelo contrário, ele já está dando a sua oferta de gratidão. Ele já está dando o seu melhor para Deus. E ele ali recebe o sacrifício de Gideão. E a Bíblia Sagrada nos fala, vocês já conhecem a história. Deus, ele dá vitória para um homem corajoso, um homem valente, que apesar das circunstâncias, apesar das lutas, apesar das crises, ele se levanta em nome do Senhor dos Exércitos. Durante um bom tempo eu fiquei me perguntando e avaliando como é que Deus vem e faz um milagre desse tamanho, dá vitória para Gideão com apenas 300 homens, sabendo que o exército inimigo era, sabe quantos? 135 mil homens. Gideão, ele tinha um grupo de pessoas, mais de 30 mil. Deus disse: ei, tem muita gente, manda embora. Ficou 22 mil, ei, ainda tem muita gente, manda embora. Fez o teste e ficou só 300. Era quase 500 soldados para um guerreiro de Gideão. Quase 500 soldados para um guerreiro de Gideão. Aí Deus já provou que iria dar vitória para Gideão, quando Gideão vai pedir agora um segundo sinal para Deus, dizendo: Deus, se tu és comigo, eu vou colocar essa lã aqui na grama, e que venha cair o orvalho somente na lã, imensa aquela grama, e caiu o orvalho somente na lã. Agora Deus, não fica aborrecido comigo não, eu vou colocar outra lã, e o Senhor vai derramar o orvalho ao redor da lã, vai colocar na grama. E Deus foi lá e colocou o orvalho. Deus já estava dizendo: ei, em cima desses 135 mil, eu já sei o ponto onde atingir, eu já sei onde atacar. Não importa se você só tem 300, não importa se você só tem 10, maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Quem pode adorar e glorificar esse Deus que vive e reina para todo sempre? A verdadeira força de Gideão não está na sua capacidade humana. A verdadeira força de Gideão
não está naquilo que ele pensa. A verdadeira força de Gideão está no Deus Todo-Poderoso. Agora, queridos, Deus vem até Gideão, além de encorajar esse homem, além de fortalecer esse homem, ele percebe que a primeira missão dele iria começar em casa. Voltando um pouco o texto bíblico, a sua primeira missão de um homem corajoso, de um homem valente, é em casa, porque Deus se revela para Gideão e diz: lá na casa do teu pai, lá na casa dele tem uns altares, tem que quebrar tudo, tem que desfazer tudo aquilo, porque não me agrada. E a Bíblia Sagrada nos fala que Gideão foi até lá, quebrou todos os altares aos deuses estranhos. Alguém perguntou: quem foi que fez isso? E começam a dizer: foi Gideão. Deus, ele tem algo especial para cada homem valente. Sabe o que é? A primeira missão é começar em casa. E nesse exato momento que você está me assistindo através da Boas Novas, ouvindo através da nossa rádio e até mesmo através de nossas redes sociais, você está cumprindo a tua missão, está fazendo da tua casa uma verdadeira célula missionária, um altar de adoração. Você é o sacerdote que Deus levantou para fazer a diferença. Deus, ele faz isso, e a primeira missão é dentro de casa, e foi isso que Gideão ele fez. Ele age primeiro dentro da sua casa, e depois ele vai enfrentar os midianitas em nome do Deus Todo-Poderoso. Interessante que aquela batalha, ele pega cântaros, ele pega alguns materiais, e eles estão ao redor ali do arraial, e eles começam a fazer um barulho, e é o próprio Deus que entra na batalha. Eu vou repetir novamente: é o próprio Deus que está entrando na batalha em favor de Gideão. Não estamos sozinhos. Você está na sua casa, não está podendo vir à igreja, não está podendo cultuar o Senhor aqui no nosso belo templo central, ou até mesmo no seu templo, na sua congregação, acostumado com os irmãos, nos ensaios, na célula missionária, e agora está dentro da tua casa. Ei, escute uma coisa: você não está só, Deus está com você. E nós estamos vivendo um período profético. Nós estamos na última quinzena do mês de março. Vamos entrar um mês de abril, que é um mês de Abibe. E o interessante, sabe o que é? Que a última quinzena do mês de março é chamado na Bíblia de mês de Nissan. Era uma preparação já para a Páscoa que iria acontecer no mês de Abibe, no mês de abril, que é o mês da colheita. O mês de Nissan, eles estão se preparando, eles estão cultuando, eles estão ali adorando a Deus. E quando chega um mês de abril, um mês de Abibe, Deus se revela para Moisés e diz: ei Moisés, diga para o povo ficar em casa, fechar a porta, colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. O anjo da morte vai passar, e aonde tiver o sangue do cordeiro, não vai haver destruição. Era no final do mês de Nissan, mês de março, iniciando o mês de Abibe, o mês de abril, que acontece depois o que? A Páscoa.
eles celebram ao Senhor. Quando foi que Jesus ele morreu? Foi no período da Páscoa. Quando foi que Jesus ressuscitou? Foi no período da Páscoa, o mês de abril, o mês de abril. Eu quero lhe dizer profeticamente, Deus ele está trazendo libertação, proteção no mês de março. Enquanto as estatísticas, enquanto noticiário diz isso e aquilo outro, eu quero profetizar proteção na tua casa. Eu quero profetizar a guarda do Senhor na tua casa. Eu quero profetizar saúde nos hospitais desta cidade. Eu quero profetizar saúde nos hospitais desse estado. Eu quero profetizar vitória e milagre. Receba aí na tua casa, receba aí no teu lar, receba aí nesse hospital, receba da parte do Senhor. Deus chama Gideão, Deus chama Samuel, Deus chama Davi, Deus chama Moisés, Deus chama, aleluia, Gideão. Deus chama você. Seja corajoso e valoroso. Não temas, o Senhor é contigo por onde quer que andares. Eu quero convidar você, aí onde você está, na sua casa, na sua residência, de repente no ambiente de trabalho, alguém deve estar me assistindo agora em um hospital, numa clínica, eu não sei, aonde você está. Deus está te dizendo, seja corajoso. Seja valente. Alguém chega, espias com uma notícia trágica, uma notícia ruim, mas você é aqueles dois que com fé diz, eu sei que vou entrar na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Pode ter gigante, mas eu vou passar em nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou me preparando, estou aqui no lugar, e Deus está dizendo, ei Gideão, te prepara, você vai sair do lugar, e eu vou te colocar no trono, você vai ser juiz. Você está no lugar hoje, você está lá embaixo hoje, ninguém está te vendo, mas eu vou te tirar do lugar, e vou te colocar como juiz. Você vai reinar, você vai administrar, você vai estar em cima e não por baixo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu quero orar por você, você que está me assistindo agora, me ouvindo agora, onde quer que você esteja, o medo já entrou na tua casa, o pavor de repente entrou na casa dos teus vizinhos, mas Deus está dizendo, seja forte, seja corajoso, seja valente. Pode ter 135 mil vindo contra você, mas eu vou provar que eu sou Deus na tua vida. Alguém me assistindo, Deus está levando um milagre agora para a tua casa. Deus está levando um milagre para o teu lar. E por esses dias, você vai enviar uma mensagem do testemunho que você vai contar em nome do Senhor dos Exércitos. Aonde você está, eu quero orar por você. Que esse pavor, esse medo, ele vai ser tirado agora. Você vai receber um tônico revigorador de forças. Esse medo vai sair agora, porque vai se manifestar a fé do Senhor, a intrepidez, a ousadia, e você vai se levantar em nome do Senhor dos Exércitos. Onde quer que você esteja, curve a sua cabeça agora. Eu quero orar por você, eu quero interceder por você. Se é no trabalho, quero orar pelos médicos agora, quero orar pelos enfermeiros agora,
quero orar pelos motoristas, quero orar pelas nossas autoridades agora, porque a unção de Deus vem sobre a sua vida. E queremos orar pela nossa nação brasileira, a terra que o Senhor escolheu. E é daqui que vai sair o último avivamento mundial. É desse lugar, eu creio. Querido Deus, eterno e bondoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu ergo a minha voz agora em favor desta pessoa. Essa pessoa que porventura está acamada agora, essa pessoa que está internada, de repente essa pessoa que está entubada. Deus, Tu és o Deus que dá o fôlego de vida, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que levanta, Tu és o Deus que toca. Então, Senhor, sopra o fôlego de vida agora sobre esta pessoa que está acamada em casa, que a febre suma, as dores desapareçam, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e um milagre alcance esta pessoa, que esse medo suma, que esse medo desapareça agora, em nome do Senhor dos exércitos. Deus, que esta pessoa venha ter fé agora, que essa pessoa venha ter coragem agora, que esta pessoa se levante em nome do Senhor agora. Deus, visita cada vida, visita as autoridades, visita os hospitais agora. Deus, visita a nação brasileira, e Deus, lança fora este mal, lança fora, Senhor, esta praga, em nome de Jesus Cristo, e que a Tua paz venha reinar sobre a nossa nação, que a Tua glória venha reinar sobre a nossa nação. Deus, que um grande avivamento venha descer nos quatro cantos desta terra, e venha começar pela Belém, o estado do Pará. Senhor, venha abençoar a igreja, venha abençoar o Teu povo. Deus, que nada venha impedir o avanço da igreja, que nada venha impedir o avanço do Teu povo, pois a Tua palavra nos diz, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Pai eterno, nós profetizamos a vitória, profetizamos o milagre, profetizamos a cura, profetizamos ressurreição em nome de Jesus, profetizamos prosperidade em meia crise. Deus Todo-Poderoso, profetizamos milagre em meia crise, profetizamos prosperidade, profetizamos portas abertas, Deus, sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da Tua igreja, em nome de Jesus de Nazaré. E quem crê aí na tua casa, no teu ambiente de trabalho, diga amém, diga glória a Deus, diga louvado seja o nome do Senhor, e receba a sua vitória em nome de Jesus. Deus escolhe o menor de uma tribo empobrecida, que malhava o trigo escondido dos midianitas, para ser um guerreiro, um herói da nação. Gideão tinha Deus hoje em seu coração. Ele junta o povo para guerrear, 32.000 armados pra lutar. Aí Deus aparece e a ele surpreende. Gideão, espere, aí tem muita gente, faça o que eu lhe ordeno, pois vou selecionar. Medrosos e covardes voltem, pois no meu exército luta só quem for guerreiro.
Coragem é uma das coisas que olham primeiro. E dessa escolha ficaram 10.000 pra lutar. Deus disse: desce todos eles até o ribeiro, e lá mostrarei que serão os meus grandes guerreiros. No final da história ficaram os 300 que foram os aprovados, mas eram os 300 que Deus tinha selecionado. Escute! E pode ser bonito, ser inteligente, ter anel no dedo, ser o super crente, usar roupa cara, carros importados, ser muito conhecido ou ser elitizado, mas se não for valente, verdadeiro crente, canela de fogo que nunca se rende, não vai ser escolhido pra ser um dos militantes dos 300 separados. E tem que ter tocha, tem que ter fogo, tem que tocar buzina, tem que ser corajoso, tem que quebrar o cântaro, tem que ser verdadeiro, tem que ser valoroso, tem que ser guerreiro. Marchem, soldados, toquem as buzinas, quebrem os cântaros, corram pra cima. E eu não sei dizer, mas eu acho, eu tô vendo os inimigos loucos se matando e a igreja vencendo, 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 e a igreja vencendo, 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 vencendo. Somos escolhidos de Deus para ser honrado. Aqui nessa terra temos que ser usado. Deus hoje te escolhe para ser um dos 300 separados. Pode ser bonito, ser inteligente, ter anel no dedo, ser o super crente, usar roupas caras, carros importados, ser muito conhecido ou ser elitizado, mas se não for valente, verdadeiro crente, canela de fogo que nunca se rende, não vai ser escolhido para ser um dos militantes dos 300 separados. E tem que ter tocha, tem que ter fogo, tem que tocar buzina, tem que ser corajoso, tem que quebrar o cântaro, tem que ser verdadeiro, tem que ser valoroso, tem que ser guerreiro e tem que ter tocha, tem que ter fogo, tem que tocar buzina, tem que ser corajoso, tem que quebrar o cântaro, tem que ser verdadeiro, tem que ser valoroso, tem que ser guerreiro. Marchem, soldados, toquem as buzinas, quebrem os cântaros, corram pra cima. E eu não sei dizer, mas eu acho, eu estou vendo os inimigos loucos se matando e a igreja vencendo, 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 e a igreja vencendo, 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 vencendo. Somos escolhidos de Deus para ser honrado. Aqui nessa terra temos que ser usados. Deus hoje te escolhe para ser um dos 300. Aleluia! Você pode dar um brado de vitória aí de casa bem forte, dos 4 cantos de Belém do Pará. Que bênção, que noite extraordinária. Amigos, a igreja, como vocês podem ver, ela não parou e ela nunca vai parar de cumprir a sua missão. O culto presencial é apenas uma faceta do trabalho que a igreja faz. O discipulado continua, a oração continua, as visitas continuam, o trabalho social, espiritual da igreja continua. E nesse momento nós não podemos nos reunir
aqui no templo, mas a igreja agora está em milhares de pontos da cidade de Belém do Pará. Nós estamos espalhados em 540 pontos como templos. Agora imagina quantas igrejas, quantos lares agora estão recebendo e vibrando com essa mensagem. E nós temos alguns deles, olha só, todo mundo mandando as fotos aqui, homens, famílias inteiras em toda a cidade de Belém que encaminharam aqui no WhatsApp da Missão com Homens um pouco do registro, e uma multidão por toda a cidade e, na verdade, por todo o Brasil, através das nossas plataformas de mídias sociais. Aqui no Templo Central, nós temos pouquíssima gente, como você pode ver, mas eu queria que essa câmera aqui abrisse bem, se tiver, e nós vamos estender as mãos e nós vamos abençoar a sua vida nos 4 cantos de Belém. Num congresso normal, dê uma olhadinha nessa imagem aqui nessa tela, rapidinho, ó. Nós estaríamos hoje no Centenário Centro de Convenções, com esse mar de gente aí reunida. E há quem olha o Templo Central hoje vazio, e eu quero que você veja a diferença do centenário, aqui do nosso último congresso presencial que nós tivemos. Eu quero que você veja o Templo Central hoje. Nós temos uma multidão muito maior do que essa, agora reunindo, louvando a Deus em toda Belém, em todo o Brasil. Se o diabo achava que ia fechar a igreja, ele se enganou. A igreja cresceu, a igreja se multiplicou, e essa multidão de homens agora valorosos, varões valorosos, estão aqui, ó, orando nos lares, em cada bairro, região sul, central de Belém, e nós queremos celebrar a vida de cada um de vocês. Vocês são especiais. Nosso congresso aconteceu hoje, por causa da data, aqui no ambiente online, mas ele vai ter data para que nós possamos ir lá para nossa casa, para o Centenário Centro de Convenções, e a gente só deu uma ensaiada naquilo que vai acontecer quando toda a igreja se reunir no centenário. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário aqui pela Boas Novas e teremos o nosso Congresso Brasileiro de Mulheres. Eu quero convidar você e sua família a sintonizarem, a estarem presentes. Pastor Josias Egino, sobe aqui comigo rapidinho, por favor. Vou pedir também que o pastor Everaldo, me desculpe o nome, eu não gravei. Evandro, por favor, suba aqui também, que coordena a Missão com Homens na região sul. Todos os coordenadores, por favor, subam aqui, ó, dando o devido espaçamento. Esses são os homens que servem a igreja em Belém, cuidando desse exército de valentes, desse exército de homens. É uma igreja, só os homens da igreja em Belém já é do tamanho de uma pequena cidade, do tamanho de um pequeno município aqui no Brasil. E nós queremos honrar a vida de cada um deles. Mas antes disso, você está vendo aí, ó, o Templo Central. Nós vamos estender as mãos aqui. Vou pedir que a câmera vire aqui para a gente, ó. Nós vamos estender as mãos para você que está em casa e vamos abençoar a sua vida nessa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre você resplandeça o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de você e te dê muita paz. Estenda a sua mão, diga bem forte: a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Amanhã estaremos no Congresso Brasileiro de Mulheres e domingo em todos os templos da igreja em Belém do Pará. A igreja, ela não fechou, nossos templos estão abertos, nossos pastores estão disponíveis para receber individualmente todos aqueles que precisam de oração, de atendimento espiritual. Nós apenas não teremos celebrações presenciais, porque nos lares nós teremos a transmissão de quase todos os nossos templos. Domingo de manhã, culto da família com escola dominical às 9 horas e à noite às 19 horas o culto de celebração na maior parte dos templos. Eu quero convidar você, que é membro da igreja em Belém, a entrar em contato com o seu templo, com o seu pastor. Veja qual é a metodologia de transmissão, se vai ser pelo Zoom, pelo Google Meet, se vai ser pelo Facebook, pelo Instagram. Veja, se conecte com o local onde você serve a Deus. E pela Boas Novas também em 4 horários, 7h30 da manhã, 9, 17h30, 19 horas, nós estaremos aqui para louvar e para adorar a Deus. Vamos orar juntos, vamos agradecer por essa noite tão especial, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Bendito Deus, eterno e bondoso Pai, te louvamos, te adoramos, glorificamos o teu nome. Queremos te agradecer e te engrandecer nesta noite pelas tuas maravilhas, pelo teu grandioso amor, a qual tem sido com a tua igreja, a qual tem sido com a Missão com Homens e com todo o povo brasileiro espalhado por esta terra. Deus querido, dá-nos uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de vitória, uma noite cheia da tua presença. Que o Senhor seja conosco a cada dia, Pai, e que possamos crescer na tua presença, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam contigo, tua casa, tua família, com essa igreja aqui em Belém do Pará e com o povo de Deus espalhado por toda a terra, todo aquele que assim crê diz, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Deus te abençoe. Aleluia. Senhor, aqui estou, cheio de fé, usa-me, Senhor. Soldado valoroso, pode ser um dos tais. Deus te chama agora, onde estás? Vem marchar conosco nesse grande batalhão e segue firme na fé, orando pela nação. Onde estás, irmão? Aqui estou, cheio de fé, usa-me, Senhor. Aqui estou, cheio de fé, usa-me, Senhor. Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, orando e vigiando, ensinando a tua geração. Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, orando e profetizando, bênçãos à nação. Onde estás, irmão? Aqui estou, cheio de fé, usa-me, Senhor. Aqui estou, cheio de fé, usa-me, Senhor. Os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz.